Olha, meu povo, a alimentação saudável e uma dieta é uma dieta equilibrada, que fornece os nutrientes, vitaminas, minerais nas proporções certas para o bom funcionamento do nosso corpo, do nosso organismo. Ao vivo, eu estou recebendo a nutricionista, a doutora Marcela Mori, que vai participar do Fala Doutor de hoje com a gente. E a partir de agora, você já pode enviar as suas perguntas para ela. Bom dia, doutora Marcela, bem-vinda ao Balanço Geral. Bom dia, Tamires. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. A gente que agradece a sua presença aqui à disposição dos nossos telespectadores para falar sobre alimentação saudável. Estamos na hora do cafezinho da manhã. É hora de repensar como as pessoas podem começar o dia, né? Lembrando que cada alimento tem o seu benefício e muitas vezes o seu malefício também. Vamos à primeira pergunta aqui no telão do BG. A Juliana Santos está ligadinha no bairro Cidade Nova, lá em Estância, região sul de Sergipe. Quais os comportamentos, doutora Marcela, podemos adotar no dia a dia para termos uma alimentação saudável? Na verdade, quando a gente fala de alimentação saudável, a gente fala de vários aspectos, né? Escolher alimentos, quanto menos rótulo, melhor. Essa é uma das orientações básicas, né? Então, a gente tem que estar colocando todo dia na mesa frutas, verduras, a hidratação, principalmente agora que nós estamos numa época extremamente quente. Então, essas escolhas de alimentos que com menos rótulo é o principal. Existem outros aspectos que complementam essa orientação, que é dormir no horário certo, acordar no horário certo, o ciclo circadiano alinhado é extremamente importante, além de uma atividade física regular. Aí que importante, né? Então já começar o dia se alimentando bem, com a mesa farta, recheada de frutas, por exemplo, se hidratar bastante e aquela caminhadinha matinal sempre bem-vinda. Vamos à próxima pergunta aqui. José Carlos está ligadinho em Ilha das Flores. Bom dia para todos em Ilha das Flores. Ele pergunta assim: quais os cuidados, doutora Marcela, e quais fatores devemos levar em conta na hora de fazer as nossas escolhas alimentares? Isso é uma pergunta bem interessante, porque nem sempre porque um alimento é saudável, ele é indicado para você. Existem uma individualidade, então é importante que você faça primeiro um levantamento do seu perfil da sua saúde, faça os seus exames bioquímicos e através dele a gente consegue fazer as melhores escolhas. Exemplo, se você está com uma glicemia alta, a gente tem que ter cuidado com alguns alimentos. Eu sempre falo que nutrição não precisa ter terrorismo, a gente precisa ter bom senso. Então, a gente precisa personalizar a sua orientação conforme a sua necessidade. Por isso que é importante fazer esse acompanhamento médico com uma nutricionista, fazer todos os exames, né? Antes de começar qualquer dieta, qualquer prática alimentar. Sem dúvida. A gente nunca pode pegar uma orientação que o nosso vizinho está fazendo ou que um amigo está fazendo porque ele conseguiu perder 5 ou 10 quilos, né? Cada pessoa tem a sua bioquímica, então eu e Tamires somos duas mulheres. Isso é a única coisa que nos iguala, mas nós temos idade diferente, necessidades físicas diferentes. Então, a gente precisa fazer uma orientação voltada para a sua individualidade. A partir daí, as coisas começam a se tornar mais fáceis. Por quê? Porque a gente está personalizando esse perfil alimentar. Isso é muito importante, hein? Atenção, nada de copiar aquela dieta da vizinha, nada de querer consumir os alimentos que a sua vizinha está consumindo ou que uma amiga está consumindo, porque pode não servir para você, pode não ser o ideal. Vamos a mais perguntas aqui. Carol Mendonça está ligadinha com a gente em Riachuelo. E para você que está ligando a TV agora, hoje estamos falando sobre práticas alimentares saudáveis e os seus benefícios para melhorar a sua qualidade de vida e o seu bem-estar. E saúde, sobretudo. Como saber, doutora, quais os nutrientes necessários para a alimentação de uma criança? Essa pergunta é muito interessante. Nós temos duas comunidades na nossa fase da nossa vida, que são as crianças e os idosos, os quais a gente tem que ter bastante cuidado. Por quê? Porque são extremidades que precisam ter atenção a alguns nutrientes. As crianças estão em fase de desenvolvimento e crescimento, então qualquer penalidade na alimentação, eu posso sim prejudicar o desenvolvimento a nível escolar e até mesmo desenvolvimento a nível físico. Então todos os nutrientes, quanto mais diversidade, melhor. Obviamente que a gente não precisa criar as crianças penalizando alguns alimentos que elas gostam, como doces ou qualquer outro tipo de alimento. Mas a gente precisa entender que eles precisam ter uma diversidade alimentar.
Quando a gente não tem esse caso, que às vezes algumas crianças não gostam de comer alguns alimentos, como muitas frutas e verduras, é interessante procurar um nutricionista para que possa, se for necessário, fazer uma suplementação de vitaminas e minerais para garantir que essa criança esteja bem nutrida e consiga desenvolver bem. Importante demais. Olha, os nossos telespectadores já começam a interagir em tempo real aqui pelo WhatsApp do BG. E a Maria Mônica Santos, ela acaba de interagir comigo aqui. Ela está ligadinha com a gente em Japaratuba. Um bom dia especial para todos que estão com a gente, conectados em Japaratuba. E a telespectadora Maria Mônica, ela fala assim: bom dia, Tamires, bom dia, doutora Marcela. Comer 2 pãezinhos francês com queijo pela manhã atrapalha meu processo de perda de peso? Então, quem não gosta, né, de um pãozinho com queijo, um pãozinho com manteiga de manhã? Bem, é difícil de responder se isso vai te atrapalhar, porque eu não sei o contexto que você tem ao longo do seu dia. Mas os pães, de uma forma geral, eles têm uma fonte de carboidrato bem elevada. Então, se você está comendo 2 pães, tem que ver se você está gastando esse consumo ao longo do seu dia. Se você tem um nível de atividade física intenso para que você possa justificar o consumo desses 2 pães e também entender como é a sua alimentação ao longo do seu dia. Eu não gosto de penalizar pão, acho que não é bem por aí, né? Mas a gente precisa entender quando que a gente vai comer, qual é o horário que a gente vai comer e principalmente a quantidade que a gente vai estar comendo. E isso vai depender do seu dia a dia, da sua atividade física e o equilíbrio alimentar ao longo desse dia. Então, é importante isso aí. Se você come 2 pãezinhos, a Maria Mônica tem que fazer uma caminhadinha, tem que fazer uma atividade física para queimar. Aí, porque imagina, 2 pãezinhos todo dia ao longo de vários anos. Ela relata aqui para mim que pesa 80 quilos e tem 1,67 m de altura. Aí já fica mais fácil da gente poder orientar. Então, o ideal é que a gente faça um equilíbrio, diminua, né, para um pãozinho, né, e tentar nos cafés da manhã, ao longo da semana, variar. Um dia o pão, um dia uma raiz, um dia uma aveioca, né, que eu gosto muito de fazer o ovo misturado com aveia, temperado, fica muito gostoso. Então, nós temos que ter variedade. Não precisa tirar o pão se você gosta do pão e te dá prazer, mas a gente precisa incrementar ao longo da semana uma variedade, ajustando essas quantidades aí. É verdade, pode comer um pãozinho francês, com um pedacinho de fruta, com aveia e variar a sua alimentação. Vamos aqui, ó, a mais perguntas no telão do BG. Edgar Moura está ligadinho em Capela. Bom dia para a população capelense. Qual a diferença, doutora Marcela, entre o açúcar que acrescentamos para adoçar o café e os açúcares presentes em alguns produtos industrializados? Bom, essa é uma pergunta bem interessante. A gente já sabe que o açúcar em excesso, ele não é um alimento saudável, porque a gente vai fazer uma produção de insulina e isso não é interessante. Bom, se a gente acrescenta açúcar, o açúcar ele vem da cana, que ele é refinado e a gente vai acrescentar um alimento. O alimento que já vem com açúcar, ou ele pode ter o açúcar da própria composição química do alimento, por exemplo, uma banana ele tem açúcar, que a gente chama frutose. Essa frutose, até teve uma polêmica algum tempo atrás que as frutas faziam mal, né? E a gente sabe que isso não procede, né? Então, assim, o açúcar da fruta, ele é natural, ele já vem na fruta. Obviamente que se a gente consumir em excesso e de uma forma desorientada, a gente vai ter um aumento de peso. E diferente daqueles açúcares que são industrializados, que são acrescentados em alguns alimentos como forma de ou destacar o sabor ou até mesmo como forma de conservação do alimento. Esses são os piores açúcares, onde a gente pode estar potencializando o nosso aumento de peso, e se você tem aquela tendência a desenvolver diabetes na família, a gente vai estar aí tendo um grande prejuízo. Olha aí a orientação da doutora Marcela, tem muita gente enviando mensagem, muita gente participando aqui. É importante que você diga seu nome completo e a cidade onde você mora para que eu possa ler a sua mensagem. Mas tem uma pergunta aqui de uma telespectadora, ela vai só dizer para mim o nome e a cidade, tá? Nome completo. Bom dia, Tamires, minha filha tem 6 anos e desde pequena tem o intestino preso. O que posso fazer para mudar isso? Quais os alimentos que podem melhorar a flora intestinal da filha da nossa telespectadora? Fala seu nome completo para mim. Então, realmente, essa população da criança é bem complicado tratar a nível de intestino. São vários fatores que envolvem aí. O primeiro deles é o perfil alimentar que essa criança está tendo ao longo do dia, levando em consideração que as crianças têm uma dificuldade maior de fazer o consumo de frutas e verduras. Muitas vezes é interessante fazer o uso de uma suplementação
em fibra para que a gente possa melhorar a consistência desse bolo fecal e a gente conseguir fazer com que essa criança evacue. Lembre-se, não é laxante, tá? A gente não se orienta a dar laxante para uma criança, a não ser por orientação médica ou uma necessidade maior. Corrigir a hidratação, né? Muitas vezes as crianças só querem tomar suco ou água de coco e a água mesmo, de fato, que vai ajudar no funcionamento do intestino, a criança acaba não fazendo uso. Um outro aspecto que a gente tem que levar em consideração com criança é, será que realmente ela não tem ao longo do dia vontade de evacuar e ela segura porque ela quer brincar ou ela está ocupada com uma outra atividade e não quer dar o foco nesse momento? Então, às vezes, ela força uma constipação e isso fazendo com que o bolo fecal fique mais endurecido e aí realmente dificulta o funcionamento dele. Então, são vários aspectos que tem que ser avaliado, o reajuste de alimentação e hidratação e aí pensar na possibilidade de fazer o uso de um suplemento à base de fibra para que a gente possa complementar aí a fibra e funcionar esse intestino. Olha aí, capricha na fibra para sua filhota. Tem muita gente ligada em Muribeca, Frank Line dos Santos. Ele fala assim, Frank, tô ligado no BG. Maravilha, adorei, obrigada pela audiência, todos que estão aí em Muribeca. E olha, tem gente ligadinha também aqui na capital, Jailson Lima Soares, ele está no Augusto Franco e ele fala assim, bom dia Tamires, bom dia doutora Marcela, minha esposa está pré-diabética. As frutas, nesse caso, podem fazer mal? Então, se ela tem os parâmetros de glicemia alterado, chega um momento onde a gente diz assim, agora é a hora, né? Hora de organizar a alimentação para que ela não vá para o outro lado, né, que é diabetes. Então, as frutas, elas podem ser consumidas sem problema nenhum, sem restrição nenhuma, desde que ela seja consumida na porção certa e na variedade. Eu sempre falo assim para o meu paciente que está nesse quadro, olha, de manhã se você comer um pedaço de mamão, ao longo do dia você não repete mais o mamão, come uma outra fruta que não seja, para a gente diferenciar as concentrações de frutose, que é o açúcar da fruta. Tá? Agora, obviamente que a gente tem que sempre cuidar a quantidade dessa fruta. Tá? Então, se a gente pegar um mamão e comer uma quantidade muito grande, com certeza a gente vai ter aí um prejuízo. Então, pode estar consumindo frutas na quantidade certa. Sem exageros, né? Tem uma pergunta aqui da Janice. Janice está ligadinha aqui em Aracaju. Janice dos Santos, ela pergunta, doutora, quais são os alimentos ricos em cálcio? Esse é um questionamento muito interessante, porque assim, por hábito e cultura, a gente tem que o alimento rico em cálcio é o leite e seus derivados, né? Isso já vem há anos sendo implantado. Mas o que acontece? O cálcio do leite, ele não tem uma boa biodisponibilidade. O que isso quer dizer? Ele tem uma quantidade X de cálcio, mas quando ele entra dentro do nosso corpo, boa parte desse cálcio ele não é absorvido. Então, a biodisponibilidade dele é mais baixa. Da onde vem um cálcio de uma boa disponibilidade? Muitas vezes a gente consegue isso nas folhas verdes, no gergelim, que é uma delícia, a gente consegue colocar em cima da salada ou até mesmo de qualquer outro alimento. A gente vai ter uma qualidade de biodisponibilidade muito melhor do que o cálcio do próprio leite, tá? Obviamente que se a pessoa não tem problema com leite, ela pode estar consumindo leites derivados sem problema nenhum e nós vamos ter ele também cálcio. Entendi. Tá vendo aí? Respondendo a dúvida da dona Janice, ligadinha com a gente, obrigada. Tem mais tempo para soltar mais uma pergunta? Que Leilson Lima vai só reforçar para mim se vai ter mais um tempinho. Tem sim, ele já respondeu. A Ana Carla dos Santos está ligadinha com a gente em São Cristóvão. Estabelecer horários, doutora, para alimentação é importante ou devemos comer todas as vezes que sentimos fome? Pronto. Eu me lembro que há muitos anos atrás se falava muito da questão de comer em 3 horas. Ao longo dos anos, por vários estudos, já se tem uma outra orientação em relação à questão da frequência alimentar, né? A gente não precisa comer de 3 em 3 horas, mas nós precisamos comer no mínimo 3 vezes na semana, no dia, e nessas 3 refeições ao dia, a gente garantir que a gente está tendo o aporte nutricional que a gente precisa. Então, não adianta você, por exemplo, fazer 3 vezes refeições no dia e serem refeições que não te contemplam o aspecto de vitaminas e minerais. Então, a gente pode comer um pouco menos desde que a gente tenha essa disponibilidade nutricional. Lembrando e reforçando, né? Tudo isso é uma individualidade. Então, pessoas que acordam mais cedo, tipo Tamires, e aí que deve cair da cama,
com certeza ela tem uma manhã mais longa, então com certeza ela vai ter uma necessidade de ter uma alimentação mais frequente. Pessoas que acordam um pouco mais tarde, que têm um ritmo um pouco mais tarde, talvez no período da manhã não tenham tantas necessidades de fazer tantas refeições no período da manhã. Tanta fome, né? Exatamente. Você começa a sentir fome a partir das 11 horas da manhã, já a gente aqui no Balanço Geral, a gente sente fome cedo. Com a maioria. Porque a gente começa a trabalhar cedo, o nosso corpo começa justamente a gastar mais energia, né? Doutora Marcela Mori, a gente quer agradecer a sua presença aqui, a sua disponibilidade com os nossos telespectadores, o carinho e todas as informações. Muito obrigada a vocês, estou sempre à disposição. A gente que agradece e agradecemos também a todo o time do The Cos Day Hospital, esse grande parceiro aqui do Balanço Geral. Hoje nos bastidores, representando a assessoria de marketing, a Joyce também aqui com a gente. Agradecemos, fazendo live, inclusive, lá no Instagram do The Cos Day. Muito obrigada, bom dia. Bom dia.